Fala galerinha do mal, hoje a gente vai fazer o comparativo aqui entre a Boombox 3 e a PariBox Encore. Só pra informação, tá? Não é Encore Essential, é PariBox Encore purinho aí na versão full. E assim galerinha, essas duas caixas aqui são lançamentos da JBL e tem uma galera que deve estar se perguntando qual é a grande diferença entre as duas, que por incrível que pareça, a PariBox Encore vai vir mais barata do que a Boombox 3. E eu tenho aqui uma forte expectativa de que ela venha ainda com mais potência. Vocês vão entender isso aqui ao longo do vídeo, já cheguei a explicar isso em vídeos passados, mas hoje a gente vai fazer mais um ponto sobre isso, porque eu quero começar aqui com as diferenças entre os dois modelos. Eu já vou começar aqui falando do tempo de bateria, porque enquanto a Boombox vai contar com 24 horas de playtime, a PariBox Encore vai ter apenas 10. E sempre tem uma galera que chega aqui falando: ah, mas por que a bateria não dura tudo isso? Cara, foi a JBL que falou, não fui eu. Então vocês podem perguntar pra eles, né, no caso. E além dessa diferença de bateria, também vai ter uma diferença entre as versões do Bluetooth, que não vai fazer, cara, honestamente, no seu dia a dia, não é nada, assim. É nada, mas eu queria falar pra vocês também. Enquanto a Boombox vai contar com 5.3, a PariBox vai ficar com 5.1. Uma outra coisa interessante também é o tempo de carga, né? Porque já que a Boombox tem um tempo maior de bateria, é normal que você demore mais tempo para ter uma carga completa nela. No caso aqui são 6 horas e meia. Enquanto que na PariBox você vai contar com apenas 3 horas e meia, ela já tá aí pronta para tu fazer a festa. E no que diz respeito à conexão com outras caixas da JBL, o esquema aqui é simples, tá? Enquanto a PariBox Encore vai se conectar com a linha inteira PariBox via o botãozinho de TWS, aqui na Boombox ela vai se conectar apenas com as caixas da linha PariBoost. Isso é Flip 6, Charge 5, Extreme 3 e por aí vai. Eu não sei se tem como conectar as duas. Eu digo pra vocês aqui de coração aberto, tá? Nunca tentei, então realmente não vou saber dar essa resposta pra vocês. Quem sabe no futuro. Posso de repente fazer um vídeo inteiro sobre isso. O que vocês acham? Já pode deixar aqui nos comentários. E a última diferença entre as duas, que na minha opinião é a mais importante, é com relação à proteção à prova d'água. Porque enquanto que aqui na Boombox 3 você vai ficar com IP67, que é basicamente 100% à prova d'água e poeira, aqui na PariBox Encore você vai ter apenas a IPX4. Vou pedir pro Will colocar as duas aí na tela se você quiser dar um pause pra ler como é que é o negócio completinho, né? Senão vai ficar aqui um resumo já pra vocês. Basicamente você não pode deixar a PariBox Encore ficar ali submersa, nem nada do tipo. E o meu conselho de coração é que você não deixe nenhuma das duas submersa, tá? Porque não é um submarino, são caixas de som, tá? Falo isso aqui sempre pra vocês. Fica o meu medo de o pessoal achar: ah, porque é 100% à prova d'água. Esqueceu de fechar a tampinha aqui, jogou na água, um abraço, tá? E um abraço. Mais de R$2.000 no lixo. Então, cara, use essa proteção à prova d'água só no caso de, tipo, última necessidade, falou? Fica aqui o conselho. E não é como se só tivessem diferenças entre as duas, você também vai ter uma semelhança, que é o peso. Ambas as caixas vão contar com aproximadamente entre 6 e 7 quilos ali pra você carregar pra cima e pra baixo. Então o nível de portabilidade tá praticamente a mesma coisa. Tirando aqui o formato das caixas, né, você vai ter o mesmo nível. É isso aí. E agora eu vou tocar num assunto muito importante com vocês, que inclusive eu cheguei a dar uma pincelada lá no início do vídeo, que é a diferença aqui entre os públicos que a JBL quer chegar com esses dois modelos e por que existe essa enorme diferença de preço. A gente já falou sobre isso há muito tempo atrás, quando eu fiz o comparativo da PariBox 110 e a Boombox 2. E é muito importante vocês levarem isso em consideração antes de comprar, porque enquanto que a PariBox é uma linha para quem quer potência e quem quer fazer festa, a JBL vai estar atendendo o pessoal que quer apenas ter mais portabilidade e segurança, se é que eu posso dizer assim. E onde que isso vai impactar aqui para vocês? Se vocês se concentrarem no design entre os dois modelos, você vai ver que a linha PariBox ela tem mais essa pegada tipo assim, festa DJ, sabe qual é? Deixa os garotos brincar! A gente vai ter uma grade de mental aqui na frente, ela é basicamente um cubo, ela não é vamos dizer assim, pra uma parada que poderia ser casual, por exemplo, você tá indo na sua casa, reunindo os amigos e tudo mais, ela não é o mais indicado esteticamente. Quase errei aqui, mas vamos lá. Você colocar uma caixa dessa assim no meio do seu pessoal não fica tão legal, sabe? Além de não ter também essa proteção à prova d'água. Enquanto que aqui na Boombox você vai ter esse meio do caminho. Você consegue ter uma caixa pra você usar na sua casa, no seu dia a dia, na sua reunião íntima com seus amigos, assim como você também pode levar ela pra fazer festa, mas ela não vai ter o mesmo nível de potência que aqui na PariBox Encore. E isso vale realmente para as duas linhas, tá? Se você é um cara que sai direto pra fazer festa mesmo, escolhe uma caixa da linha PariBox que vai ser melhor pra você. Se você for uma pessoa mais contida, né, quer ficar em casa, no seu cantinho, mas também tem um lado meio festinha, pode escolher aqui a Boombox com segurança, vamos dizer assim. E é por isso que eu já tenho aqui essa expectativa minha pra vocês, é que a PariBox Encore ela vai ganhar em potência, mas não é a mesma coisa ali no seu nível de uso do dia a dia. É isso que as pessoas devem levar em conta quando vocês comparam duas caixas de som e por que tem uma diferença
diferença de preço tão significativa entre elas. E se o seu problema é preço, a solução para você é realmente a Partybox, que vai estar bem mais acessível, né? Abaixo ali dos R$2.000 no site da JBL. Fora outros lugares que você de repente consegue encontrar em promoção. Então assim, dados esses comentários, vamos começar aqui o nosso teste em 50%. E uma coisa muito importante, olha aqui, ó, vou deixar bem na tela para vocês. É assim que tá o meu equalizador na Boombox 3, que é o jeito que eu gosto, tá? Grave no máximo, eu subi na verdade um ponto aqui no médio e os agudos flats. Como eu falei, né, é a configuração que eu mais gosto, então eu vou deixar assim. Enquanto que aqui na Partybox Encore, já que eu aumentei o grave na Boombox 3, eu vou usar ela no Bass Boost 1. E enquanto o vídeo for rolando e os testes forem acontecendo, eu indico para vocês quando eu apertar aqui o botão, tanto pro Bass Boost nível 2, como pro som de fábrica, beleza? Então vamos começar aqui na Partybox Encore, 50% do volume. Não estou achando as minhas músicas, calma aí. Mais tarde. Então já encontrei e vamos que vamos. Vambora! Partybox. As frequências altas aqui são melhores, conseguem perceber? Vambora! Enquanto que a profundidade do grave aqui tá maior. Partybox. Mas a Partybox tá com um grave muito bonito também, cara. Vamos lá. 50% aqui pra gente começar já tá bom, né? Já dá pra gente ter uma ideia de por onde vai se caminhar a coisa aqui. Mas nesse volume aqui mais baixo, eu já consigo perceber que a Boombox ela vai ter um grave bem mais significativo, extenso, com uma presença um pouco maior. Os médios vão estar ali também presentes, mas não tão presentes quanto o grave, que pra mim também tá tudo certo. E a gente tem uma clareza também nos agudos, tá? Eu acho que é o suficiente pra dizer pra vocês que aqui na Boombox a gente tem um som um pouco mais relaxante e menos impacto assim nessas frequências mais altas. Enquanto que aqui na Partybox a gente também vai ter um grave bacana, tá bem legal, mas não tão profundo quanto na Boombox, e as frequências mais altas vão estar mais presentes, né? Como eu falei pra vocês ainda agora, o objetivo da caixa é fazer festa, né, bebê? Pra fazer festa tem que ter frequência mais alta também, pra dar mais potência. É assim que funciona, não tem jeito. Ela também tá confortável de se ouvir, mas eu tenho certeza que subindo o volume aqui vai ficar... Eu tenho que se dar uma preferência a ouvir ela com a galera, né? Não adianta você ficar sozinho ali, relaxar em casa pra ouvir isso aqui. Pode ser que com o passar das músicas, o fato dela ter frequências mais altas ali, sei lá, talvez em meia hora ouvindo música em casa, vai te incomodar, sacou? Agora, num evento cheio de gente, porra, show de bola, porque tá todo mundo ouvindo a música, é isso aí. Enfim, não vou enrolar mais, vamos lá pra segunda música. Só lembrando que aqui na Partybox, quando eu der play nela, ela vai continuar tocando em 50, então eu tenho que aumentar o volume aqui pra 70, tá? Sejam pacientes, faz parte. Mas vamos lá. 70%. Vambora. Caraca! Ela deu um gás aqui agora nas frequências altas. Vai, bora! É? Quem diria? Vambora! Olha! Vai embora! Eu não tava esperando mesmo. Mano! Quem diria?
sabia que a Boombox ia dar um gás aqui, meu parceiro. Eu tava esperando que a Paribox Encore fosse se destacar pelas frequências mais altas, mas a Boombox veio e deu um tapa na cara, rapaz. Que é isso? Tô realmente, sei lá, fugiu aqui da parada. Me pegou de surpresa mesmo. Enfim, eu nem mexi aqui no Bass Boost, né? Eu pensei em mexer pra ver se ela ficava mais, mesmo que ela fosse, que na minha cabeça ela ia ficar maior. E eu falei, porra, com o Bass Boost eu consigo pelo menos ver aqui a diferença, né? Até onde a gente consegue chegar com um grave aqui pra equiparar, mas não, cara. A Boombox realmente ganhou. Então aqui a gente já começa a ver que a JBL pensou na estratégia de, já que vai ter uma Paribox mais barata do que a Boombox tem que se destacar em relação a ela. Porra, sensacional. Perfeito, né? Pelo menos é equivalente em nível de preço. Se tem uma caixa que custa mais caro, e não é simplesmente pela utilidade e pelo público-alvo. Realmente vai valer mais a pena até agora. Então vamos lá subir o volume para 100%, a gente já começa aqui o último teste. Então o volume já tá aqui em 100%, vou começar dessa vez aqui na Boombox e, cara, que vença melhor, né? Só vamos. Forte! Paribox! Agora tá em 100%. Cadê? Não tá aumentando? Agora sim, 100%. Vambora! Tapa na cara! Vou desligar o Bass Boost pra ver se bate de frente. Agora vamos ver. Vamos! Nem assim! O discurso da JBL realmente mudou e se adaptou à realidade, né? Isto é, caixas mais caras, vou repetir aqui porque tem que deixar claro, a linha de caixas mais caras está realmente compatível com o seu preço. Elas não estão em competição direta com o pessoal da Paribox. Tá muito bem adaptado. Na boa, olha, cada vez mais me surpreendendo e a JBL adaptando a linha é uma coisa coerente, né? Pra uma marca grande notar essa parada, certamente eles estão acompanhando os comentários, não só meus aqui, né? Quem me dera, o pequeno youtuber. Você é espetacular. Mas de toda uma comunidade. Tava todo mundo falando de diferença, de a linha Paribox tem caixa que é mais barato, como que a Boombox consegue ser mais cara. E aqui eles simplesmente resolveram esse problema, né? Botaram uma Boombox de qualidade e aí agora realmente não adianta se recorrer pra linha Paribox, o que é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Pra falar a verdade. Parando pra pensar que quem tá com um budget pequeno vai acabar comprando uma caixa boa, legal, bacana, mas não vai superar a Boombox aqui, infelizmente ou felizmente, sei lá, né? Eu acho que realmente são os dois lados da moeda. Ficou confusa a coisa aqui, mas enfim, vamos dar segmento. Se esse vídeo aqui não merece o seu like, eu não sei o que mais merece. Então já vai largando aqui, cara, antes das minhas considerações finais e um comentário dizendo o que você achou aqui desses testes e da diferença entre os dois modelos e quais testes você gostaria de ver aqui no canal. Eu tô até nervoso, mas vamos lá. Deixa aqui nos comentários que também é uma belíssima ajuda aqui pro canal em nível de engajamento. Já fica aqui o meu muito obrigado também. Enfim, rapaziada, vamos lá comentar sobre disponibilidade e preço. Eu tenho recebido muitas mensagens do pessoal aqui, não só no meu Instagram, mas também aqui nos comentários de quando que elas vão estar disponíveis? Cara, eu não sei. Essas caixas aqui, muitos modelos, na verdade, da JBL são fabricados no Brasil, então é estranho mesmo que tenham vindo algumas caixas pra cá que ainda não chegaram aí no Brasil. Eu acho realmente bem esquisito. E é o que me dá força pra dizer pra vocês que não deve demorar muito pra elas chegarem. De repente, 1 mês e meio, 2 meses no máximo, vocês já vão ter acesso a esses modelos por aí. E espero eu que nem isso, né? Espero que elas cheguem antes, porque realmente as novidades estão muito legais. Em nível de preço, eu vou deixar as conversões aí pra vocês na tela. Eu vou pedir pro Will colocar, porque a Boombox custou 550 euros e a Paribox custou 350 euros. Lembrando que essa versão aqui é a mais cara, que é a que vem com o microfone que tá bem aqui, ó. Ela vem com modo de karaokê, enfim, tem muitas diferenças dentro pra ela do modelo pro modelo Essential. Me enrolei aqui, mas vamos lá. Então eu vou convidar vocês também pra assistir os vídeos individuais de cada uma delas, que eu vou deixar bem aqui no card. No mais, eu espero que esse comparativo aqui tenha sido bom pra vocês, né? Que vocês tenham conseguido realmente pegar aqui os detalhes, não só no nível de som aqui, da captação do microfone. Cara, tá difícil hoje, hein? Vamos lá!
trabalhar. Tô guardando minha energia. Então, pra resumir, eu espero que o som tenha ficado claro pra vocês e também os meus comentários, né? Porque não tô aqui pra isso, faz parte do trabalho. No mais, eu vou deixando aqui o convite pra você também se inscrever aqui no canal pra não perder mais nenhum conteúdo novo com o sininho, tá? Porque assim você recebe uma notificação cada vez que tiver vídeo novo por aqui. Se vocês quiserem ficar por dentro das datas de lançamento desses modelos, de qualquer outro modelo, de promoção, onde quer que seja, meu bebê, é só você, ó, ir lá no grupinho do Telegram. Primeiro link aqui na descrição, tá? Só vai. Vou deixar aqui então meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Cara, que surpresa, hein? Na boa, surpresa mesmo. Eu não sei mais o que esperar. Eu vou simplesmente deixar o comparativo me levar da próxima vez. Fiz tantos comentários aqui, né? Guardando esse meu sentimento que fica da galera que sempre vem aqui perguntar, mas por que a Party Box fica melhor? Porque geralmente é o que acontecia, né? E agora não acontece mais. Tá aí, mais uma coisa que realmente me deixou obrigado a largar aqui os meus parabéns pra JBL por ter finalmente adaptado a linha a uma parada coerente. Não ficar várias caixas de som, sendo que tem umas que são mais caras, que não trazem tanto, enfim. Cara, bem legal. Eu acho que pra vocês aí vai ficar, de repente, até mais fácil de compreender as diferenças entre as duas linhas. Pelo menos o vídeo foi claro pra isso, né? Deu pra deixar bem claro que uma linha pra quem faz festa, outra linha pra quem quer o conforto do lar. Estar ali, ó, no seu aconchego, ouvindo a sua musiquinha com tranquilidade, com uma certa versatilidade também, tá tudo certo. Enfim, tô muito repetitivo, desculpa, mas é porque tem que criar conteúdo, né? Vamos fazer render. Então vou deixando aqui aquele beijo no seu mamilinho, tá? Não esquece de deixar aqui nos comentários o que você quer ver por aqui. Valeu, aquele beijo, um abraço, até a próxima.